Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Vocês estão entrando na sala, esperar um pouquinho o pessoal ir entrando. Já temos aí mais de 15 participantes. Então, daqui para frente, pelo menos até acabar a quarentena, né, a gente vai ter aula nesse formato. Acho que vocês já devem estar acostumados. Essa aula, no final, vai ser gravada, então aqueles que não poderão vir ver essa aula pessoalmente, poderão assisti-la depois. Eu vou colocar o link no Moodle para vocês. Assim como qualquer material de apoio, textos também, artigos, sempre estar lá no Moodle com vocês, tá? Então a ideia da aula é que vocês aproveitem não só a explicação dos slides, né? Mas também tirem dúvidas no final, então posso abrir tanto o microfone de vocês ou o vídeo, se vocês quiserem, para a gente ter uma discussão, ou então só pelo chat. Eu acho que a Forense trabalhou com vocês assim, pelo chat, né? Então vocês poderão, no final, eu peço então que vocês que queiram tirar suas dúvidas, façam no final dessa aula, tá? Então, vou passar para a apresentação. A aula de hoje é sobre linfócitos T. As células T são células extremamente importantes na regulação de todos os processos do sistema imune, né, desde a imunidade inata até a imunidade adaptativa. Obviamente que as células T fazem parte, né? Mas é uma das aulas mais importantes do curso de vocês, a aula de hoje. Então, quem não puder assistir, ressalte com o colega, chame a atenção que vai ter que estudar bastante, poderá assistir essa aula depois no ambiente do Moodle, o vídeo gravado, né? Nós vamos trabalhar com conceitos ligados às células T de hoje até o final da disciplina, né? Então, teremos não só o contato hoje, mas ao longo do semestre vocês vão ter muita informação sobre linfócitos T, sobre a biologia da célula, sobre as funções das células T em doenças, né, que interessam mais vocês, como processos alérgicos, doenças autoimunes. Ao câncer, a gente vai sempre discutir células T. Então, células T é um ponto muito especial, né, para qualquer curso de imunologia. Como vocês têm um espaço pequeno, são só 2 períodos, né, semanais de encontro de imunologia, nós abreviamos essa aula de célula T apenas para um encontro. Tem vários cursos que têm mais aulas que vocês, por incrível que pareça, né? A medicina é super importante a saber sobre processos imunológicos cada vez mais, né? Não só agora nessa pandemia que a gente está vendo, a necessidade de conhecimento de imunologia, de atenção em imunologia, né? Não só na questão de desenvolvimento de vacinas, obviamente, mas para entender todo o processo de imunopatologia, né? Os TDS que vocês estão trabalhando, né, são focados na Covid-19, então espero que todos vocês estejam muito bem, né, com saúde. Nós decidimos colocar artigos para vocês focados na Covid-19 por interesse imediato, né, e vocês estão vendo que a participação de processos imunes é extremamente importante, não só nessas infecções virais pandêmicas, no caso do coronavírus, mas também como em qualquer outra infecção viral ou resposta contra bactérias e parasitos também, né? Então eu vou desabilitar meu áudio agora, passar para a apresentação da aula. Então quem não escutou, né, que eu falei no início da aula, eu vou abrir para debates no final, vocês tirem as dúvidas de vocês ou por chat ou então pelo vídeo que eu posso abrir dos alunos que tiverem alguma dúvida. Mas eu repito que essa aula vai estar gravando, está sendo gravada, e depois eu vou colocar o vídeo, o link para vocês poderem revisar, ou os colegas poderem assistir, quem não assistiu, tá bom? Então, meus queridos, vamos passar para a aula. Só deixa eu desativar aqui o meu vídeo, que eu não preciso ter vídeo para apresentar essa aula, né? Então, gente, a aula de hoje sobre biologia e funções das células T vai apresentar para vocês noções básicas sobre os principais tipos de linfócitos T que nós temos no sangue, né, como que eles são gerados, as diferenças entre esses subtipos de células T, né, as suas principais funções, que variam desde funções de imunidade, né, que a gente vai discutir brevemente na aula de hoje, mas também variam em questões imunopatológicas, onde a alteração
das células T é extremamente importante. Por isso que eu peço que vocês estudem com bastante carinho no e-book, que vocês têm um link do livro no nosso painel do Moodle, da disciplina, mas também nos livros que vocês tiverem acesso a um tópico que eu peço que vocês estudem com muita atenção, é o tópico das células T. Nós temos vários capítulos no Abas e outros livros tratando sobre células T, porque realmente é um assunto muito importante. Então, nossa jornada começa um precursor, né, que sai da medula óssea, não é uma célula T, é uma célula precursora, ou progenitora, e ela sai através da circulação periférica do sangue e chega até o timo, que é um órgão bilobado, né, possui uma cápsula externa, e no timo vai acontecer um processo de maturação desse precursor, dessa célula progenitora, em células T maduras que vão ser exportadas para o sangue. Então, no timo, acontece na timopoiese essa maturação de uma célula precursora em células maduras. Existe um processo, né, que envolve etapas bem conhecidas, onde esse linfócito T vai amadurecendo e vai aprendendo a reconhecer antígenos, né, que são estranhos ao nosso corpo, e respeitando, é claro, os antígenos próprios do organismo. Então, no timo, justamente, é que vai acontecer esse processo de educação tímica, onde esses timócitos aprendem a fazer essa importante distinção antígenos próprios, do não próprio, aquilo que pode entrar em contato, né, ao longo da nossa vida e gerar uma resposta desses linfócitos. Bom, as células T são organizadas em vários subtipos. Células T maduras que nós encontramos no sangue são basicamente essas duas, o linfócito T CD4 e CD8. Eu prefiro sempre chamá-las em células CD4 e CD8. Em muitos livros vocês vão achar esses jargões, nomenclaturas, células T helper ou T auxiliar, que é a célula que expressa o marcador CD4 ou receptor de membrana, CD4 na sua membrana. E vocês também vão encontrar esse jargão, célula T citotóxica. Esses dois jargões se referem às funções que essas células fazem. A célula T citotóxica tem um marcador diferente, que é o CD8. É um outro receptor de membrana que cumpre uma função específica, que não vem ao caso agora no início da aula. Então, nós podemos identificar por ferramentas no laboratório de imunologia. Vocês terão acesso a isso numa aula prática, se nós voltarmos a tempo, né, esse semestre. Acredito que nós teremos espaço para uma ou duas aulas práticas presenciais. A gente vai querer demonstrar para vocês no laboratório nosso de imunologia, né, de pesquisa, um pouquinho como a gente identifica por imunofluorescência essas células T, CD4 e CD8, que são as mais comuns, as mais importantes no sangue. Nós encontramos ainda no sangue e nos tecidos subtipos dessas células, tanto subtipos das células TCD4 e subtipos das células TCD8. Morfologicamente, todas essas células são iguais, são idênticas. Elas possuem uma morfologia arredondada, né? Se a gente fizesse um esfregaço no sangue, por microscopia óptica convencional, a gente iria ver a presença de um núcleo só nessas células, né, ocupando quase todo o citoplasma. Isso aqui é uma foto do nosso laboratório de microscopia eletrônica de varredura, onde a gente observa essas circunvoluções, né, essas alterações do citoplasma da célula T, que é idêntica em todos esses subtipos. Então, se esses subtipos são idênticos morfologicamente, como que a gente consegue diferenciá-las? Isso é uma questão importante. Nós diferenciamos, primeiro, esses dois subtipos com marcadores de membrana, mas os 4 subtipos aqui abaixo possuem os mesmos marcadores CD4 na sua superfície. Então, daí vem uma segunda pergunta: como que a gente consegue diferenciar esses subtipos das células TCD4, que são chamados aqui de células T helper 1, TH1, TH2, célula T regulatória ou reguladora, Treg, e célula TH17. São os principais subtipos. Existem outros subtipos que a gente poderia conversar, e vocês vão encontrar muita informação nos livros, textos e artigos sobre isso. Então, a gente define essas subpopulações
pelas funções que elas exercem, né? Pela produção de citocinas, que é diferenciada, que eu já vou discutir com vocês e mostrar, mas também pelas funções que essas células executam, são funções diferentes. Tá? Então a gente vai ver agora, com calma, um pouquinho mais sobre essas células. Primeira parte da aula, falar um pouquinho sobre essas células CD4. E por último, a gente vai falar um pouquinho sobre as células TCD8. Tá? Então, são células extremamente importantes. Eu repito, CD4 e CD8 são as mais comuns que nós encontramos no sangue, né? Mas temos ainda subtipos, tanto na célula CD4 como também na CD8, que eu não mostrei, mas existem também subtipos de células TCD8. No adulto saudável, em condições de saúde, nós temos sempre 2 vezes mais células TCD4 no sangue do que células TCD8. É necessário para a gente manter a saúde, manter sempre essa relação 2:1. 2 vezes células CD4 em relação a CD8. Isso é porque o timo ele produz sempre 2 vezes mais células T helper, ou CD4, do que essas células T citotóxicas, ou TCD8. A gente precisa ter mais células T helper que células TCD8. Por haver essa necessidade, é que nós temos essa produção sempre mais aumentada, né, direcionada às células CD4 do que CD8. Em situações de doença, nós podemos ter perdas dessa razão CD4-CD8, dessa proporção de células CD4 para CD8, e essa perda pode ser impactante, pode influenciar a maneira como a gente estabelece a doença, né? Então aqui eu trouxe para vocês alguns fatores de risco que influenciam essa razão CD4-CD8. Vejo que alguns fatores são básicos, são bastante comuns, né? Por exemplo, o processo de envelhecimento, naturalmente, em indivíduos, não em todos, mas em cerca de 10 a 20% dos idosos acima de 80 anos, apresentam esse perfil que nós chamamos perfil de risco imunológico, tendo mais células TCD8 do que células CD4. Então, ao contrário do esperado, né, a gente deveria ter sempre 2 vezes mais CD4 do que CD8. Idosos que têm uma certa fragilidade, constituem de 10 a 20% de idosos acima de 80 anos de idade, apresentam mais células CD8, apresentam menos célula CD4, por exemplo, circulando, né? Então, essa razão CD4 CD8 diminuída, ela está associada com o processo normal do envelhecimento, sobretudo em idosos frágeis, idosos que apresentam comorbidades, né? E por isso, é claro, vão sofrer mais o processo de imunossenescência. Na evolução clínica, em pacientes infectados com HIV, a gente vê exatamente isso. Progressivamente, o vírus HIV, a gente vai ver numa aula, vai infectando as células TCD4. Nesse processo de infecção, mata as células CD4, preferencialmente, e nós aumentamos a quantidade de células TCD8. Então, na AIDS, né, no processo de adoecimento do paciente soropositivo com HIV, nós também vemos um perfil de risco onde tem mais células TCD8 do que células TCD4. Em quadros de desnutrição proteica grave, nós também observamos exatamente uma razão CD4, CD8 diminuída. Em transtornos do humor, como a depressão maior, transtorno bipolar, em alguns casos, né, no estresse crônico psicológico, também é relatado uma diminuição na razão CD4 CD8, ou seja, reduzindo a quantidade de células TCD4 e aumentando a quantidade de células TCD8. Isso é indicativo, de novo, com uma fraca resposta imune, o indivíduo pode adoecer de infecções virais e até mesmo desenvolver mais câncer em função desse perfil de risco, reduzindo a quantidade de células CD4 em relação a CD8. Nós temos algumas infecções que fazem exatamente isso, numa tentativa talvez do vírus escapar de uma forte resposta imune. Por exemplo, o citomegalovírus, que é um vírus da família Herpes viridae, né, da mesma família do vírus da herpes simplex. A gente vai, ao envelhecer, vai se infectando naturalmente com citomegalovírus, ou CMV. Então, muitos de nós já estamos infectados com o CMV, e aqueles que não estão vão se infectar ao longo da vida, né, muito provavelmente. E essa infecção crônica também
derruba essa razão CD4 CD8. Para vocês, em especial da medicina, quando vocês forem tratar pacientes com longa duração com glicocorticoides, os famosos corticoides de uso intravenoso ou uso oral, vocês também vão induzir essa redução, vão produzir uma redução na razão CD4 CD8 através dessa terapêutica com essa classe de medicamento anti-inflamatório. Seja para tratar pacientes com doença inflamatória crônica, por exemplo, pacientes com artrite ou lúpus, ou em outras situações que requerem o uso mais pesado desse anti-inflamatório esteroidal, né, essa classe de medicamento anti-inflamatório, que inclui os glicocorticoides. O estresse crônico psicológico ele eleva a produção do nosso glicocorticoide endógeno, que é o cortisol. E esse cortisol que é responsável em derrubar essa razão CD4 CD8, associada a quadros então, de imunossupressão associados a pacientes que estão sofrendo sob estresse crônico, né, ou depressão maior. Ok? Então, a elevação do cortisol endógeno, que é um glicocorticoide, medeia essa alteração importante, que é essa inversão da razão CD4 CD8, que em situações de saúde, eu repito, sempre tem que haver uma relação de 2:1. 2 vezes mais CD4 do que células CD8 circulando. Certo? Então, aqui são alguns exemplos que vocês têm. Vocês podem pesquisar na literatura depois. Mais exemplos, né? Quem quiser pode me passar através do Moodle ou por e-mail. Mais exemplos que vocês acharam onde essa razão está diminuída e, portanto, compromete a saúde do indivíduo. Bom, agora a gente vai ver um pouquinho sobre alterações no repertório. O que é um repertório? Repertório pode ser um repertório de músicas, né? Vocês têm uma playlist do Spotify ou de algum aplicativo de músicas que vocês escutam. Essa playlist vocês podem configurar como vocês querem, de acordo com o gosto, né, e preferência de cada um. E a playlist dos linfócitos T é mais ou menos parecida, né? É constituída por uma variedade de músicas que não são músicas, mas são, na verdade, células T diferentes, cada uma respondendo a um tipo de estímulo diferente, podendo reagir a um tipo de antígeno diferente, certo? Então, esse repertório vem a ser esse conjunto de células T, cada qual com uma especificidade diferente. Eu pintei aqui essas células T diferentes aqui em cores diferentes para mostrar exatamente isso, né? Que esse repertório, essa playlist do sistema imune corresponde às células T que saem do timo, tanto do perfil CD4 ou CD8, cada qual específica a um único antígeno. E esse repertório, a gente vai ver, ele vai diminuindo também com o processo de envelhecimento. Essa é uma das alterações que a gente observa ao longo do processo de imunossenescência, envelhecimento do sistema imune. Ok? Então, vamos ver um pouquinho alguns detalhes sobre esse repertório, essa variabilidade de linfócitos T que nós temos. Bom, isso é exatamente isso que eu venho discutindo, né? Que o nosso repertório, quando a gente nasce até a fase adulta, aproximadamente até os 65 anos de idade, esse repertório, essa playlist de linfócitos T diferentes, é extremamente variável. Nós temos uma quantidade muito elevada que eu mostro para vocês nos próximos slides, de células T para responder a qualquer tipo de antígeno que a gente possa encontrar na vida. Mas uma coisa interessante, devido ao processo de educação química, que eu já falei para vocês brevemente, essas células T não devem reconhecer ou reagir contra o próprio corpo. Essa é uma noção importante que a célula T, que sai do timo, recebe esse ensinamento de fazer tolerância aos antígenos próprios ou tolerância aos autoantígenos. Ok? É claro que existe um punhado de células T que a gente vai ver mais tarde quando estudar doenças autoimunes, que estão presentes hoje em qualquer indivíduo saudável, que podem e reconhecem o próprio com uma força química menor. A gente vai discutir isso mais adiante na disciplina, mas entendo que é uma minoria, uma proporção pequena que nós temos desse repertório reagindo a antígenos próprios. Então, o repertório é um conjunto de células T capazes de reagir a antígenos diferentes. Como que as células T reagem a esses antígenos diferentes? As células T possuem um receptor de membrana chamado TCR, que está aqui representado nessa figura,
que possui duas cadeias, uma cadeia alfa e beta. Nessas duas cadeias nós temos essa porção terminal, é o receptor transmembrana, né, que possui um lado externo e um lado interno da célula. E nesse lado externo é o que vai haver o reconhecimento do antígeno. Cada célula T que sai do timo, ela sai com um TCR diferente, ou seja, genes, né, codificando essa porção aqui, essa pontinha do receptor de TCR, são recombinados, são trocados de forma aleatória, produzindo uma pontinha diferente, um processo estocástico ou aleatório, para reconhecer qualquer tipo de antígeno diferente. Esses genes são chamados V, D e J. Então, existem um número de genes V no genoma, conhecido, D e J. Aqui um número aproximado de genes V, D e J no genoma humano. Né? E esses genes são recombinados, como se fosse um processo de embaralhar cartas. Essa analogia importante que eu faço aqui. Né? Como se houvesse dentro do genoma, do DNA de cada célula T, uma pessoa que fosse pegar as cartas e embaralhá-las, né, numa ordem completamente ao acaso e juntar 3 cartas, né, para cada célula T. Uma carta do tipo V, um naipe do tipo V, um naipe do tipo T e um naipe do tipo J. Uma possível recombinação, seja o V1 com o D2, o V20 com o J13, enfim, o processo é ao acaso, certo? A gente chama esse processo de recombinação genética VDJ, ou só recombinação VDJ. São genes V, D e J que são recombinados como se a gente estivesse embaralhando cartas de um baralho, certo? A possibilidade de fazer, portanto, receptores de células T, TCRs, diferentes, ela já foi calculada a partir dessas possíveis combinações de genes V, D e J. É um número astronômico, mas devido a esse processo de viabilidade na produção desse receptor de membrana, nós temos um número aproximado de 3 vezes 10 na 11 células T diferentes. Esse é o repertório de um adulto jovem, né, que mantém esse repertório variado em 3 vezes 10 na 11 células diferentes, né, durante quase toda a sua vida. Até os 65 anos de idade, essa é a nossa capacidade de montar receptores de células T, logo células T diferentes. Então, resumindo, a gente tem células T hoje no nosso sangue para responder qualquer tipo de antígeno que a gente possa entrar em contato, graças a esse processo de recombinação VDJ. Né? Nós temos, por exemplo, células T específicas no nosso sangue, um punhadinho, né? Não muitas, mas algumas, para reconhecer HIV. Embora espero que ninguém esteja infectado com HIV, né, escutando ou que vai escutar essa aula. Nós temos um punhado de células T para reconhecer malária, Plasmodium. Espero que ninguém tenha malária ou tenha tido malária, mas nós temos essas células T para reconhecer. Nós temos, inclusive, células T específicas que foram feitas do timo, como as demais, para reconhecer um antígeno que não existe ainda. Uma nova pandemia de coronavírus que vai existir daqui a 2 ou 3 anos. Nós temos já essas células T para fazer um reconhecimento. Nós temos células T, eu brinco, para reconhecer o ET de Varginha. Então, nós temos células T, gente, para reconhecer qualquer tipo de antígeno, mesmo que ele não exista hoje ainda. Nosso repertório é muito grande e nos permite fazer esse reconhecimento. Isso quer dizer que essas células vão reconhecer o antígeno? Não. Muitas delas, a sua maioria, não irá fazer esse reconhecimento antigênico. Somente irão serem ativadas e amplificadas, que a gente vai ver mais tarde, se houver necessidade de reconhecimento, de fato, entrar em contato com o antígeno. Se a gente entrar em contato com o plasmodium, as células T específicas ao plasmodium vão ser amplificadas, vão ser maturadas, né, e vão ser produzidas em grande quantidade. Certo? Então, esse processo de recombinação de genes permite a gente ter um repertório bastante variado. E eu repito, esse repertório é mantido de forma muito variada até os 65 anos de idade. Então, esse slide, ele mostra isso que eu venho falando com vocês, que esse repertório diminui com o envelhecimento, especialmente após os 65 anos de idade. Né? Nós temos um repertório máximo no recém-nascido, com timo
vigoroso nessa faixa etária, né, nos primeiros anos de vida, bombando, produzindo muitas células T diferentes. E temos pouca memória de células T, poucas células T que reconheceram antígenos e já se amplificaram, é claro, porque a idade é muito pouca, né? Não teve muita experiência ainda de vida, logo não teve muito contato com antígenos. Na medida que a gente vai envelhecendo, o jovem adulto já tem um timo mais involuído, o timo diminui com o envelhecimento, ele vai gradualmente diminuindo. Com isso, a nossa saída de células T virgens ou naive do timo diminui com o processo de envelhecimento, gradualmente, mais ou menos 1% ao ano, a gente vai diminuindo essa capacidade tímica. Em contrapartida, vamos aumentando a proporção de células T de memória, que são células experientes, nas quais estão algumas respondendo às infecções prévias que nós tivemos, às vacinas prévias que vocês fizeram, etc, etc. Então, vejo que essa população de células T de memória, que estão reagindo a antígenos recorrentes ou infecções prévias, ou vacinas que nós fizemos, ela vai aumentando gradualmente quando a gente tem mais experiência de vida. Isso faz sentido, né? E faz um correlato com a nossa experiência de vida, e com isso a gente também aumenta a nossa memória cognitiva, né? Nosso cérebro vai enriquecendo com mais experiências e a memória vai enriquecendo, aumentando com o envelhecimento. No adulto idoso, no indivíduo idoso, especialmente aquele acima de 65 anos de idade, ele tem já um grande número de células T de memória, que vão se mantendo nos órgãos linfóides secundários, nos linfonodos, no baço e demais órgãos linfóides secundários, por um processo chamado de proliferação homeostática. O que é essa proliferação homeostática? É a manutenção dessas células ao longo do tempo, através de citocinas, por exemplo, IL-15, que são produzidas dentro desses órgãos linfóides secundários, e mantém essas células T de memória sempre em proliferação. Resumindo, as células T que vocês amplificaram lá anos atrás, quando vocês foram vacinados para as infecções infantis, do calendário de vacinação infantil, nós temos elas ainda vivas conosco, né, a sua progênie viva conosco, a partir desse processo de proliferação homeostática. Elas vão se proliferando e vão se mantendo, né, uma boa quantidade conosco para o resto da vida. Algumas vacinas isso não funciona para o resto da vida, né? Algumas vacinas requerem doses periódicas de reforço para a gente amplificar essa população de memória. Exatamente essa população de memória que nos protege às infecções futuras, às infecções crônicas ou recorrentes, certo? Então vejo que no idoso a população de memória é muito maior já, o tamanho do timo é muito evoluído, está muito evoluído, produz muito pouca célula T naive, né, o virgem, e logo o nosso repertório é bem reduzido se comparado com os jovens adultos, onde a nossa variabilidade de células T é muito grande. Então, alterações nesse repertório ao longo da vida impactam a nossa saúde. O impacto mais claro se dá durante o processo de envelhecimento natural. Pessoas que envelhecem mais rápido, em algumas situações de infecções crônicas, né, em algumas situações de doença inflamatória crônica, como artrite, nós também observamos esse processo de involução do timo mais rápido e esse processo de redução do repertório mais rápido. Então, pessoas que têm doenças crônicas, a evolução do timo acontece mais rápida e o encurtamento desse repertório, dessa playlist de linfócitos T variados também acontece mais rápido, certo? Então, envelhecemos mais rápido do ponto de vista geral, global, em algumas situações crônicas, patologias crônicas, infecções crônicas, né? E isso tem um impacto profundo sobre a maneira como o nosso sistema imune vem reagindo, né? Especialmente nesses sujeitos que eu venho escrevendo. Bom, como nós vimos, então, um pouquinho sobre o repertório, como que ele é gerado, qual o papel do timo na produção dessas células T variadas, né? O que é um TCR, como que essas células T de memória são mantidas,
nós vimos um pouquinho sobre o processo de produção de células T diferente, que tem um TCR diferente, que é um processo de recombinação de genes VDJ. Esses pontos eu peço que vocês estudem com calma nos livros. Eu posso colocar para vocês no final da aula, eu vou colocar um estudo dirigido sobre linfócitos T. De novo, faz quem quer, não vai haver uma avaliação sobre isso, mas eu vou colocar um estudo dirigido para guiar o estudo nesses pontos que eu acho muito importantes sobre linfócitos T. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre ativação das células T, né? Como é que elas são ativadas. No momento que eu tenho um repertório bem diversificado, bem variado, estou pronto para reconhecer qualquer tipo de antígeno. Aonde que essas células T variadas se encontram? Essas células T variadas se encontram nos órgãos linfóides secundários, nos vasos linfáticos, né, circulando através dos vasos linfáticos. São nesses órgãos linfóides secundários que essas células podem ser ativadas caso entre em contato com o antígeno. Esse é o local que o linfócito T pode ser amplificado, a gente vai ver isso agora, né, após a ativação. E essa amplificação em grande número de células T faz com que a gente tenha uma resposta imune mais rápida, mais precisa, específica àquele antígeno no qual o indivíduo está reagindo, certo? Então, as células são amplificadas no linfonodo. Clinicamente, o que vocês observam na anamnese do paciente é uma íngua do linfonodo, exatamente isso, o resultado de uma proliferação de linfócitos T e B. E essa mega proliferação de linfócitos nesses órgãos leva a esse aumento do tamanho do órgão que pode ser sentido numa anamnese, num exame no ambulatório, certo? Ou vocês mesmos, ao longo da vida, já perceberam ínguas peringuais, ínguas cervicais, nas tonsilas de vocês, enfim. Para as células T conseguirem reconhecer um antígeno, essas células precisam reconhecer um antígeno que foi previamente processado. O que é isso? Um vírus inteiro, uma bactéria inteira, qualquer antígeno que vocês estão imaginando, tem que ser quebrado em pedacinhos muito pequenos dentro de células apresentadoras. As células apresentadoras mais importantes do sistema imune são as células dendríticas. São células que têm uma capacidade, né, por pseudópodes presentes em toda a sua superfície, de captura de antígenos, sejam vírus, bactérias ou outros antígenos, também vacinas, né? E quebram os pedacinhos desses bichinhos, desses micro-organismos aqui dentro da célula dendrítica, em pedaços muito pequenos que estão mostrados nessa figura, certo? Então, esses pedacinhos pequenos são peptídeos derivados de proteínas inteiras de uma bactéria, de um vírus, que foi processado no interior da célula dendrítica. Esse processo nós chamamos de processamento e apresentação de antígenos, certo? Existem duas maneiras da gente processar e apresentar os antígenos. Se nós tivermos um linfócito TCD4, esse processamento e apresentação de antígenos sempre vai acontecer, né, nessas células apresentadoras, principalmente as células dendríticas que eu falei para vocês, e vai envolver uma molécula-chave, que é a molécula de MHC, o complexo principal de histocompatibilidade, certo? São genes que codificam receptores de membrana, aqui em verdinho, capazes de colocar um pequeno peptídeo que foi processado de um vírus. Vocês vão estudar esse processamento de classe 2, ou de MHC de classe 2, que acontece dentro do citoplasma de uma célula apresentadora, que seria o interior de uma célula dendrítica, certo? E esse processo geralmente envolve fagocitose, endocitose da proteína, um vírus, uma bactéria, que está sendo processada. Esse pequeno fragmento peptídeo é apresentado na superfície de uma molécula de MHC. Aqui é o receptor de MHC, de classe 2, que sempre vai apresentar um peptídeo de algo extracelular, portanto, que foi capturado via fagocitose, certo? Esse é o processamento e apresentação de antígenos de classe 2. Quando eu falar para vocês a ativação de linfócitos T, CD8 mais adiante, a gente vai falar sobre processamento e
apresentação de antígenos via MHC de classe 1, certo? Então, MHC de classe 2 são receptores que sempre vão apresentar o peptídeo para células TCD4 apenas. E os MHCs de classe 1, que a gente tem por todo o nosso organismo, em qualquer célula, vão apresentar, ou podem apresentar antígenos para células TCD8, certo? Existe essa restrição de reconhecimento do antígeno pela célula T, onde as células TCD4 somente reconhecem antígenos extracelulares que forem processados dessa forma que vocês vão estudar nas células dendríticas e complexados a molécula de MHC de classe 2. Já as células TCD8, que a gente vai ver no final dessa aula, são restritas a MHC de classe 1, onde o tipo de processamento e apresentação é um pouquinho diferente e leva à ligação desses peptídeos, agora intracelulares, como vírus, a moléculas de MHC de classe 1. Então, CD8 liga MHC de classe 1, reconhece antígeno intracelular, CD4, a célula CD4, reconhece antígenos extracelulares complexados MHC de classe 2. Ok? Esta é a restrição dos linfócitos às moléculas de MHC de classe 2, porque os antígenos só podem estar em dois lugares, ou dentro das células, intracelulares, ou extracelulares, no caso dessa figura, é um antígeno que vive fora da célula, que foi processado via fagocitose, está sendo apresentado por um linfócito T, CD4. Ok? Muito bem. É a célula dendrítica dentro do linfonodo. Vejam que esse processo de processamento de antígenos de classe 1 ou de classe 2, via MHC de classe 1 ou classe 2, acontece sempre nos órgãos linfóides secundários. Repito, linfonodos, baço, tonsilas, adenoides, demais órgãos linfóides secundários. Tá? O que vocês estão vendo nessa imagem? Vocês estão vendo uma célula apresentadora de antígenos, que em inglês quer dizer APC, Antigen Presenting Cell, célula apresentadora de antígeno, sendo que a mais importante é a célula dendrítica, que nós temos em abundância nos órgãos linfóides secundários. São células que processaram, capturaram os antígenos, estão apresentando aqui para um linfócito T, que através do seu TCR, do seu receptor de membrana, se for específico a esse antígeno, poderá reconhecê-lo. Isso a gente chama de primeiro sinal para conseguir ativar um linfócito T. O TCR da célula T, eu repito, tem que ser específico ao peptídeo mais receptor de MHC, mais molécula de MHC, nesse caso de classe 2, porque é uma célula T CD4. Se fosse uma célula T CD8, seria MHC de classe 1. Ok? Foi o que eu acabei de falar para vocês no último slide sobre a restrição das células T, CD4, CD8 ao MHC. Ok? Esse primeiro sinal, que vem a ser o reconhecimento do peptídeo mais molécula de MHC, ele não é suficiente para ativar um linfócito T. Então, tem um punhado de linfócitos T, neste momento, específicos a qualquer tipo de antígeno. Eu repito, nós temos no sangue um pouquinho de célula circulando, capaz de reconhecer plasmódium, outras capazes de reconhecer infecções virais que a gente pode ter algum dia, né? Mas a gente só vai expandir essa célula se houver um contato. Esse contato tem que acontecer dentro de órgãos linfóides secundários através desse processo de processamento e apresentação de antígenos gerado pelas células APCs, né? Como, por exemplo, célula dendrítica. Então, voltando para esse slide, gente, esse primeiro sinal, ele é importante sim para fazer o reconhecimento, mas não é o sinal derradeiro que ativa a célula T. A célula T precisa receber sinais acessórios da célula apresentadora, da célula dendrítica, que vêm a ser os sinais 2 e 3. O que é o sinal 2? O sinal 2 vem a ser o encontro de dois receptores, um da célula T, chamado CD28, e outro presente na célula dendrítica, chamada B7. Tem que haver ligação desses dois receptores para ver um segundo sinal de ativação do linfócito T. O terceiro e último sinal vem a ser a produção de algumas citocinas
pela célula apresentadora em direção à célula T, que está se ativando no órgão linfóide secundário, como, por exemplo, interleucina 12 ou TNF-alfa. E essas citocinas conseguem não somente ativar de maneira derradeira a célula T, mas conseguem direcionar que tipo de célula T helper eu vou diferenciar. A célula TH1, TH2, TH17 ou Treg, por exemplo. Certo? Então, neste slide eu peço que vocês estudem, né, as vias pelas quais as células dendríticas, as células APCs, conseguem ativar os linfócitos T. Isso vem a ser de extrema importância para eu entender o início de respostas imunes adaptativas que precisam de células T. Certo? Isso vai ser um conhecimento muito importante para vocês entenderem um pouquinho como que funciona a imunoterapia ao câncer. Vai ser uma das últimas aulas que vocês terão. Então, para entender como que funcionam esses anticorpos usados hoje na clínica médica oncológica, em vários tipos de tumores sólidos e não sólidos, vocês precisam ter esse conhecimento de como que o linfócito T é ativado, quais são as moléculas acessórias, né? Como que se dá esse processo a partir desses sinais 1, 2 e 3. Certo? Então, o que vem a ser essa sinapse imunológica? A sinapse, vocês sabem, né? São células em proximidade. A sinapse neurológica é mais conhecida, é claro, por vocês todos, mas existe uma proximidade muito grande entre a célula apresentadora de antígenos, a célula dendrítica no linfonodo, aquela que capturou antígeno qualquer, né, uma proteína processada derivada de vírus, bactéria ou fungo, por exemplo, processou e via MHC de classe 1 e 2 apresenta esse antígeno ao linfócito T. Como a proximidade dessas duas células é exatamente a mesma entre dois neurônios que fazem uma sinapse neurológica, e também as moléculas de adesão envolvidas e demais receptores de membrana são muito parecidos, os imunologistas chamaram esse processo também de sinapse imunológica. Certo? É aqui que está havendo essa interação entre o linfócito T com receptores de TCR marcados em vermelho. Vejo que eles formam ilhas, né? Onde aqui certamente existem centenas ou milhares de receptores de TCR marcados em vermelho. Essa é uma imagem de microscopia confocal que utiliza raio laser para ativar anticorpos presos, né, a antígenos de membrana ou, nesse caso, receptores celulares específicos, em vermelho, ligando-se ao TCR da célula T. Né? Então, aqui a célula T, a de cima uma célula dendrítica. Se a gente fosse abrir esse ponto de contato, que é a sinapse, a gente veria na célula T esse clustering, né? Essa agregação de receptores como se fossem em ilhas. E esse é o ponto de interação do linfócito T, reconhecendo, percebendo informações na célula dendrítica, na célula apresentadora. Certo? Muito bem. Então, eu discuti com você já a maneira que a gente gera linfócitos T diferentes no timo. Vocês vão estudar um pouquinho sobre o processo de recombinação de células T, né, de TCR diferentes das células T. Discuti com vocês algumas maneiras, ou pelo menos uma maneira de a gente processar e apresentar antígeno de uma célula APC. Lembro que a célula dendrítica é a célula apresentadora mais importante que nós temos em todos os órgãos linfóides secundários. Né? E após esse reconhecimento e ativação, a partir desses três sinais de ativação 1, 2 e 3, eu tenho agora a célula T CD4 ou CD8 entrando numa fase importante que nós chamamos de expansão clonal. Expansão clonal ou divisão mitótica, né? Esse processo de expandir clones, que são células T exatamente iguais, respondendo ao mesmo antígeno. Elas são iguais em relação ao TCR, ao receptor delas que reconhece o mesmo antígeno. Certo? Então, qual é a importância dessa expansão clonal? Isso vai acontecer sempre em 2 ou 3 dias após a ativação do linfócito T. Né? A importância dessa expansão de clones, a gente tem um grande número de linfócitos T reagindo
ao mesmo antígeno. Então, se neste momento, por exemplo, eu falei para vocês agora há pouco, nós temos um punhado de células T para responder à malária, a chikungunya, a zika, né, alguma infecção que a gente não tem ainda, entrou em contato ainda, como o HIV, se nós entrarmos em contato com esse agente, vai haver uma ativação das células T, porque sempre tem célula T para reconhecer o antígeno. Elas vão se amplificar durante 2 ou 3 dias através da produção dessa citocina importante chamada L2. L2 é que dá um sinal para a célula T, né, entrar em ciclo celular, em processo de proliferação que a gente vai ver nos próximos slides. Tá? Então, entendido o porquê dessa expansão clonal, gente, a gente tem um grande número de linfócitos, nesse caso linfócitos T, CD4 ou CD8, e esse grande número de células T vão migrar para os tecidos periféricos, no pulmão, no caso de uma infecção respiratória, para o aparelho geneturinário, se for uma infecção urinária, enfim, para as regiões que estão precisando da ajuda desses linfócitos. Ok? Então, essa expansão clonal, 2 ou 3 dias, do ponto de vista clínico, vocês vão observar o paciente com ínguas nos seus linfonodos, na região anatômica onde possivelmente está havendo essa infecção e que precisa desse apoio dos linfócitos T. Então, como que se dá esse processo de expansão clonal? Esse processo de expansão clonal, ele se dá através dessa importante capacidade do linfócito T em fazer proliferação. Ele faz proliferação na medida que ele reconhece o antígeno de forma específica. Esse reconhecimento, vocês viram, se dá nos órgãos linfóides secundários, via células dendríticas, né, via células APCs, ou apresentadoras de antígenos. Após o reconhecimento e entrega do primeiro sinal, do segundo sinal, do terceiro sinal, a célula T específica que reage a esse antígeno vai se multiplicar em 2 células filhas iguais, que têm exatamente o mesmo TCR. Esse processo de multiplicação se dá pela produção da citocina IL-2, que é secretada para a própria célula. Essas 2 células filhas também secretam L2. Isso leva à divisão mitótica em 2 células netas com o mesmo TCR, e assim sucessivamente, em 2 a 3 dias, nós temos milhões e milhões e milhões de células T sendo amplificadas, produzidas contra o mesmo agente, mesmo antígeno que nós tínhamos no início. Então, para ter uma resposta adaptativa mais rápida e ao mesmo tempo específica, eu preciso fazer a proliferação linfocitária, a proliferação de linfócitos reagindo de maneira específica, exatamente com a mesma força ao mesmo antígeno, certo? Eu torno a minha resposta imune muito mais rápida, amplificando esses linfócitos. Como se dá essa proliferação? Isso aqui é um dado mais específico que eu trouxe para vocês, porque quando vocês forem estudar um pouquinho sobre transplantes na parte clínica, vocês vão utilizar como clínica, na terapêutica desses pacientes transplantados, drogas imunossupressoras que interferem exatamente com esse processo, né? Esse processo de expansão do linfócito T. Então, como é que a célula T entra em divisão mitótica? Recapitulando, após receber os 3 sinais que eu comentei com vocês nos slides passados, a célula T, que vai fazer a divisão mitótica, apresenta um receptor de membrana para a interleucina 2. Interleucina 2, eu repito, é uma citocina que a célula T ativada secreta e age sobre esse receptor que ela mesma apresenta. Isso é um processo de autoestimulação ou um processo de regulação autócrina, onde a própria célula T produz uma citocina, interleucina 2, que ativa ela mesma a entrar em ciclo celular. Isso é um sinal importante para o linfócito T fazer a divisão mitótica, certo? As drogas imunossupressoras prescritas para evitar a rejeição de um transplante, por exemplo, a ciclosporina FK506, agem interferindo nesse processo da produção de L2. Bloqueando a interleucina 2, nós bloqueamos o processo de proliferação de linfócitos, e tendo poucos linfócitos, eu não consigo fazer a rejeição de um órgão, certo? A rejeição dos tecidos transplantados, de qualquer tipo de transplante, é mediada por linfócitos T,
Células TCD4 e TCD8 é que fazem o reconhecimento do tecido transplantado, né, e fazem a eliminação dessas células por processo de apoptose. Então, a gente precisa silenciar essas células, no caso de transplantes, com imunossupressores, que vão bloquear essa rota de autoestimulação via interleucina 2. Então, eu saliento para vocês a importância de estudar esse processo, não só para entender o processo de expansão clonal, que é dependente de L2 e demais sinais que eu discuti já com vocês, mas para entender mais na frente quando vocês forem tratar um paciente transplantado utilizando drogas imunossupressoras. Alguns pacientes vão precisar desses medicamentos para a vida inteira. Muito bem. Nós tivemos uma fase de expansão clonal, nós percebemos as ínguas nos linfonodos, que são decorrentes dessa expansão mitogênica, né, de proliferação de linfócitos em grande quantidade. Os órgãos linfóides secundários ficam inchados de células. E se a gente fizesse isso para sempre, seria um gasto energético muito grande, né? E a gente possivelmente ia estourar de tantas células no nosso corpo. Imaginem um linfonodo estourando, isso não acontece. Existe uma fase da íngua, que é perceptível no toque. Vocês já tiveram ínguas, sabem muito bem disso, a gente pode perceber quando elas estão inchadinhas, né? Mas logo após a gente conseguir eliminar o agente infeccioso, por exemplo, essa grande expansão de linfócitos que foi amplificada durante 2 ou 3 dias, ela tem que ser reduzida drasticamente para um número muito menor. Esse processo a gente chama de contração ou homeostase, né, contração homeostática, que se dá por apoptose. Ou seja, mais de 90% dos clones de linfócitos T amplificados durante a fase da doença vão ser contraídos, vão ser eliminados por apoptose, né, porque não precisa mais a gente manter essa grande quantidade de linfócitos fazendo plena proliferação, porque o agente infeccioso já foi embora, a gente já curou a doença. Ok? Então, esse processo de fazer proliferação celular de linfócitos, nós chamamos de expansão clonal, atrelada a um processo de contração dessas células expandidas, vai acontecer em cada processo de resposta imune que requeira a presença dos linfócitos. Isso vai acontecer também em cada vacina que vocês tomarem. Chamo a atenção, aproveito para divulgar para vocês a importância da vacinação para a influenza. Embora essa vacina não proteja contra coronavírus, como vocês sabem, é outro tipo de vírus, é o vírus da influenza, ela vai certamente protegê-los contra a epidemia de influenza que a gente sempre tem, sazonal, né? Então, eu recomendo, eu já fiz, já tomei a vacina, a família também já foi imunizada, eu também recomendo que vocês tomem a vacina de influenza para se proteger contra a epidemia de influenza, né? Que vai acontecer em paralelo a essa pandemia de coronavírus. Ok, pessoal, vocês devem estar já cheios de dúvidas. É bom que vocês depois, com o link que vai ser gerado, vão poder realizar essa aula, né, e deverão estudar com muito cuidado esses temas que eu estou apresentando. A gente só aprende um conteúdo lendo e relendo várias vezes para conseguir entender um processo tão complexo que eu estou apresentando para vocês hoje, mas de extrema importância. Saliento que células T é tão importante quanto inflamação para o aluno que está estudando imunologia. Então, vocês têm que saber tudo sobre linfócito T também. Né? Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre funções efetoras dos linfócitos T. As funções efetoras são muito variadas, que as células T nos ajudam. Elas participam regulando processos inflamatórios, elas são extremamente importantes aumentando a inflamação ou diminuindo a inflamação. Então, no controle da inflamação ou para manter respostas inflamatórias, eu também preciso de linfócito T. Vocês tiveram muitas aulas com a professora Florência até agora, estudando aspectos ligados à inflamação, né? A fagocitose, defesa antiviral, são células do sistema imune inato e seus mecanismos que participam desse tipo de defesa, né? Onde a inflamação vem a ser o ponto mais importante. Mas sem células T a gente não consegue controlar um processo inflamatório, a gente precisa ter essas células T por perto.
Da mesma forma, quando a gente faz uma defesa antiviral, vocês aprenderam um pouquinho sobre o interferon em células NK, células natural killer, as células TCD8 ou citotóxicas também são muito importantes em reconhecer células infectadas por vírus. Aqui pode ser um coronavírus, né? Essa célula infectada. A célula TCD8 tem a capacidade de reconhecer especificamente e matar essas células, né? É claro, se a gente ativar essas células de forma crônica, não muito regulada, a gente pode acabar levando um quadro linfopênico, né, que estava uma das perguntinhas no último TD era sobre isso, específico de célula TCD8, uma perda específica de célula TCD8 durante uma infecção viral, certo? Mas as células TCD8 possuem essa função importante, análoga às células NK, semelhante às células NK, de reconhecer células infectadas por vírus e matá-las por apoptose. A gente vai ver isso no finalzinho da aula de hoje. Então, temos células T auxiliares, CD4, células T CD8 e células T CD4, que são chamadas regulatórias ou reguladoras. São células que suprimem, que inativam outros linfócitos ativados. Elas dão freio na resposta imune, a gente vai ver isso em seguida, a importância desse tipo de resposta regulatória, né, que essas células fazem. Então, tá aqui os 3 principais subtipos de células T CD4. Eu lembro que essas 3 células possuem o CD4 na sua membrana. Morfologicamente, elas são idênticas. A única diferença que a gente consegue ver e perceber através de testes em laboratório é a capacidade delas em secretar citocinas diferentes. Vejam que a célula chamada TH1, ela produz uma citocina chamada interferon gama, ou interferon gama, ou IFN gama. Tem um papel importante em ativar macrófagos, em controlar micróbios intracelulares, mas também tem um papel patológico de estar envolvido com inflamação crônica, por exemplo, na artrite reumatoide, onde nós temos uma grande ativação de células do tipo TH1, mas também TH17, que eu já vou explicar. Então, o TH1 é importante para a gente ativar as células a partir da produção de interferon gama. Já vou dar um exemplo para vocês na tuberculose, onde isso é bastante importante, é muito importante, porque interferon gama é uma citocina que tem o papel de ativar macrófagos. E também ativa NK e células TCD8. Tem outras funções aqui que vocês vão estudar da citocina chamada interferon gama, ou IFN gama. O outro tipo de célula T que nós temos, que pode ser diferenciada no linfonodo, a partir da célula dendrítica, são as células do tipo TH2. Qual é a diferença das células TH2? Vejo que elas secretam outras citocinas, IL-4, IL-5, IL-13, também IL-10, TGF-beta, IL-6. Tem outras citocinas que são produzidas por esse tipo de célula T chamado TH2. Qual é a finalidade dessas células do tipo TH2? Auxiliam defesa, por exemplo, contra parasitos, contra verminoses, domíticos, né? Contra outros tipos de infecções parasitárias, né, e fúngicas, ativam mastócitos eosinófilos e, portanto, também participam de processos patológicos associados a alergias. Quem tem rinite, quem tem asma, tem essas células TH2 bastante exacerbadas, bastante ativadas, certo? Então, também participam de processos patológicos quando a gente tem uma grande ativação, uma grande função das células TH2. Então, produzem um grupo de citocinas do perfil TH2 que são diferentes desse perfil TH1 que eu acabei de falar, que tem a ver com interferon gama. O outro subtipo de célula T helper importante que a gente está vendo são as células TH17, que secretam principalmente a citocina IL-17, mas também secretam outras. A citocina IL-17 tem uma função de ativar neutrófilos, ou seja, melhora a inflamação, acentua a resposta inflamatória. Isso pode ser bom quando a gente tiver infecções bacterianas extracelulares, pneumonias, por exemplo, de origem de bactérias extracelulares, infecções fúngicas, que eu preciso ter uma grande resposta mediada por células TH17. Mas também, se essas células TH17 não forem controladas, se eu tiver uma grande ativação delas,
eu tenho também doença inflamatória crônica pulmonar, eu tenho doença inflamatória crônica articular, artrite reumatoide, eu tenho uma série de doenças inflamatórias configuradas nesse grupo de doenças autoimunes, onde as células TH17 estão funcionando de maneira muito exagerada. Desculpe, passei muito rápido. Como que se dá essa diferenciação das células T-helper? Como que uma célula TH0, podem colocar aqui nessa figurinha depois aqui no pensamento de vocês, que é a célula naive, né, que está reconhecendo o antígeno pela primeira vez, a gente chama ela de TH0. Como é que ela sabe que ela deve se diferenciar de uma célula TH1, que torce para o Inter, está aqui mais vermelhinha, né, para uma célula TH2, que torce para o Grêmio, ou para uma célula TH17, que torce para o Caxias ou para o Flamengo, algum outro time. Então, quem dá esse sinal para fazer a diferenciação é justamente a célula apresentadora de antígenos, a célula dendrítica. Ela produz citocinas diferentes, aqui listadas, interferon gama também, IL-12, diferenciando a célula TH0 em célula TH1. Se ela produzir IL-4 neste momento inicial, nesse primeiro contato nos órgãos linfóides secundários, né? Se ela produzir IL-4, ela vai se tornar uma célula TH2. E se ela produzir TGF-beta L6, principalmente, são duas citocinas diferentes, né? A célula TH0 se transforma numa célula TH17. Então, resumindo, se a célula dendrítica perceber que existe uma infecção por bactéria intracelular, ela vai diferenciar mais células TH1, porque são as células TH1 que precisam ser ativadas e amplificadas para a gente fazer defesa contra a bactéria intracelular. Já, se as células dendríticas estiverem reconhecendo antígenos de verminoses, por eumintos, elas precisam ativar mais células TH2, que são essas células que vão ativar basófilos, mastócitos, que vão dar conta dessa infecção por verminose. Certo? Então, o tipo de antígeno que é reconhecido pela célula APC, pela célula dendrítica, determina que tipo de célula T helper eu vou diferenciar. Vai ser uma célula TH1, será uma célula TH2, TH17, ou algum outro perfil de célula T helper que precisa ser diferenciado. Bom, vejamos alguns exemplos específicos dessas células T. Vocês têm, o primeiro exemplo, as células TH1. As células TH1 são células que produzem interferon gama. Essa é a assinatura, a característica principal das células TH1. Ao produzir interferon gama, elas ativam macrófagos, e a ativação do macrófago permite, por exemplo, na tuberculose, eu fazer uma morte segura e eficiente do bacilo de Koch, né, do Mycobacterium tuberculosis, que vive dentro de macrófagos alveolares. O bacilo de Koch vive dentro de vesículas e macrófagos do alvéolo pulmonar, macrófagos alveolares. E se não houver essa ativação da célula TH1 via interferon gama, o macrófago sozinho não consegue eliminar o bacilo de Koch, certo? Então, repetindo, para eliminar infecções por micobactérias, que são patógenos intracelulares, eu preciso obrigatoriamente da presença das células T helper do tipo TH1, produzindo interferon gama e ativando o macrófago a produzir espécies reativas de oxigênio, que são ROS, óxido nítrico, que é um gás, que vai permitir agora uma lise, uma morte direta dessas bactérias intracelulares. Se não tiver essa ativação pela célula TH1, eu vou sucumbir, a minha tuberculose vai se espalhar. Certo? Do ponto de vista clínico, pacientes imunodeficientes, como pacientes aidéticos, que perderam suas células TH1 em função da infecção do vírus HIV que mata essas células TH1, ou outras situações de imunodeficiência que eu perco a força das minhas células TH1, por exemplo, pacientes transplantados que estão tomando imunossupressores, têm as funções da célula TH1 suprimidas, né, silenciadas. Eu tenho um risco maior nesses pacientes de tuberculose.
ok? Então, eles têm um número, pode ser um número até normal de células TH1, no caso de pacientes transplantados, só que não tendo funções dessas células TH1, o que acontece é que eu não consigo ativar nos macrófagos alveolares essa via dependente de radicais livres do oxigênio e também do óxido nítrico, que é um gás, capaz de matar o micobactério. Então, quem induz essas armas intracelulares é o interferon gama, que é produzido pela célula TH1. Parece complexo, mas não é complexo. Do ponto de vista clínico, gente, que vocês vão observar em indivíduos imunocompetentes são esses granulomas. Na tuberculose, no exame radiográfico, se pode perceber, né, no pulmão dos pacientes essas alterações, que num exame mais detalhado, patológico ou histopatológico, o que vocês estão vendo aqui em roxo, é uma grande quantidade de linfócitos TH1. Eles estão circulando esses granulomas, que são bolinhas, onde nós temos no centro uma série de macrófagos infectados, são células gigantes, fusionadas algumas, né? E aqui dentro está cheio de Mycobacterium tuberculose, que é um parasita intracelular, né? Então, qual é a função da gente manter dentro desses granulomas, né, circundar por células TH1 e manter esses granulomas em indivíduos imunocompetentes? A gente evitar a expansão dessa infecção para focos de tuberculose secundários. Por exemplo, a tuberculose sai de um foco primário pulmonar e passa para um foco secundário nos demais tecidos, no tecido cerebral, por exemplo, no tecido ósseo. Nós temos o paciente evoluindo, nesse caso, para um tipo de tuberculose chamada tuberculose miliar, que tem um índice bastante elevado de letalidade para o paciente imunodeficiente, o paciente que possui algum grau de imunodeficiência, seja herdado, seja sobre medicamento imunossupressor, ou no caso da AIDS, onde nós perdemos numericamente as células T helper, TH1, TH2, qualquer célula CD4, e, portanto, perdemos a capacidade de conter, de gerar esses granulomas, e a infecção sai do pulmão e faz focos em demais tecidos do organismo. Ok? Então, em defesa contra patógenos intracelulares, como vírus, como bacilo de Koch, o Mycobacterium tuberculosis, eu preciso ter uma boa ação dos meus linfócitos TH1, conversando com macrófagos, demais células da imunidade inata, que vocês já estudaram, como células NK, e essa conversa vai ser mediada pela citocina chamada interferon gama. Então, células TH1, lembrem, tem uma assinatura específica da produção de interferon gama. As células TH17 agora vão ter um papel muito importante em algumas infecções eumínticas parasitárias, e em situações que a gente precisa ativar a inflamação, a gente precisa melhorar a inflamação. Então, o que elas fazem? Elas produzem principalmente E17. E17 ajuda não só a recrutar mais neutrófilos para a inflamação, mas também ajuda a ativar os neutrófilos num tecido que está inflamado. Então, ela melhora a inflamação. Sem células TH17, eu tenho uma inflamação mais reduzida. Isso pode ser ruim, eu posso demorar para curar também uma doença. Mas, se eu tiver células TH17 demais, como eu já falei antes, eu tenho estados imunopatológicos. Por exemplo, na asma, na doença de Crohn, na artrite reumatoide, eu tenho uma grande quantidade de células TH17 e elas estão contribuindo diretamente para a doença em si. Certo? Então, vocês vão estudar um pouquinho também sobre o papel dessas células TH1, TH17 e Treg em situações de saúde e de doença humana. As células TH2, como eu disse antes, são células que produzem citocinas diferentes. Aqui vocês têm alguns exemplos dessas citocinas diferentes que elas secretam. Podem secretar interleucina 4, IL-5, IL-13, mas também outras que não estão aqui listadas, como L10, TGF-beta, L6. De acordo com o tipo de citocina que as células TH2 secretam, vejam, as células TH2 podem coordenar funções diferentes. Se a célula TH2 secretar L4,
ela pode ativar as células B a produzir anticorpos, que é o tema da nossa próxima semana. Se eu não tiver essa ativação de células B, eu não consigo produzir anticorpos de forma eficiente. Ou seja, para produzir anticorpos pelas células B, eu preciso dessa conversa, desse bate-papo das células TH2 via L4, via interleucina 10, etc., influenciando a maneira que a célula B produz anticorpos. Isso vai ser bem importante quando a gente estudar semana que vem, né? Como que o linfócito B é ativado e a dependência dele também das células T para conseguir gerar suas funções de ativação, de produção de anticorpo e de diferenciação para os vários isotipos que a gente vai ver de anticorpo que nós temos sendo secretados. E L4, L13, por exemplo, existe um papel importante dessas citocinas do tipo TH2 no aumento de secreção de muco intestinal, na peristalsia também intestinal. Isso é importante para a gente gerar o vômito, gerar diarreia e conseguir expulsar infecções no trato intestinal. E L5 tem um papel importante em ativar eosinófilos. Ativando eosinófilos, eu consigo conter melhor infecções helmínticas verminosas. Então, existem vários papéis bem conhecidos das células TH2 em favorecerem a resposta humoral com H, que compreende basicamente a produção de anticorpos, mas também de fazer defesa contra parasitos, né, e participar de processos alérgicos, né, que envolvem aí, alergia alimentar ou alergia respiratória. Agora nós entramos num ponto muito importante, que são as células T reguladoras ou regulatórias, células T-reg, não são aquelas que estão curtindo um regzinho, tá, pessoal? São células T-reg no sentido de regulatória ou reguladora, são células que conseguem regular outras células T ou inativar células T ativadas. Então, reconheçam elas, entendam elas como se fosse um freio capaz de frear uma resposta imune muito ativada. Ora, se eu não tiver esse freio, o que acontece? Eu tenho uma grande ativação de linfócitos que podem participar de processos crônicos, alguns processos crônicos inflamatórios sem cura, como as doenças autoimunes, ou processos que requerem, né, uma terapêutica diferenciada porque eu tenho muitas células T ativadas. Então, falta do freio pode estar associada com uma grande resposta inflamatória. Se eu tiver um freio demais, ou seja, células Treg que possuem esse marcador intracelular chamado FOXP3, ó, vejam que é uma enzima que está presente dentro da célula chamada FOXP3, isso é uma maneira de identificar células Treg, né? Não vem muito ao caso para vocês estudarem, mas só para saberem que a gente consegue identificar sim essas células T regulatórias por ferramentas específicas, né? Se eu não tiver essas células, se eu tiver uma ação, desculpe agora, acentuada das células Treg, eu posso ter um câncer e posso ter também doenças infecciosas. Ou seja, eu preciso ter um número balanceado, né, de células T regulatórias, que inativam células ativadas e também células ativadas, né, que estão gerando diretamente as respostas desejadas. Seja uma resposta de aumentar uma resposta celular ou de aumentar uma resposta humoral na produção de anticorpos. Então, vocês vão estudar em casa, nos livros, no material didático à disposição online, no e-book e demais artigos que vocês podem baixar sobre esse tema. Eu peço que vocês estudem com calma sobre as células T regulatórias. Existem várias maneiras pela qual a célula T regulatória, Treg, consegue agir dando um freio no sistema imune, através da produção de citocinas, proteínas secretadas, através da citólise, que é matar uma outra célula, uma célula T ativada, por exemplo, ou uma célula dendrítica, uma célula apresentadora. Através de uma mudança metabólica, elas capturam mais metabólicos de açúcar do meio, onde estão, capturando mais energia para elas, elas acabam retirando energia das demais células vizinhas. Isso leva à apoptose e controla também a resposta imune. Então, vocês vão estudar com calma um pouquinho como que as células Treg participam da regulação de processos imunes, porque isso é um ponto crucial para a gente conseguir um dia, talvez, chegar à cura de doenças que nós não temos cura,
que são as doenças todas autoimunes, a processo de alergia alimentar ou alergia respiratória, onde a gente também não tem cura, e talvez algum dia conseguir fazer uma resposta ao câncer mais eficiente, certo? Então, estudar células Treg existe um grande impacto para várias áreas da medicina, e por isso que tem uma grande quantidade de estudos pré-clínicos ou clínicos de situações bem diversas que vocês estão vendo nessa figura, que inclui desde questões mais ambientais, né, do indivíduo, como, por exemplo, alterações metabólicas, até alterações infecciosas, doenças autoimunes e inflamação crônica, que são reguladas e influenciadas por células Treg. Então, estudem bastante sobre esse tópico. É um tópico bem importante que a gente vai elaborar mais ao longo das próximas aulas mais clínicas, que a gente vai ver a ação, né, dessas células em situações de doença. Então, aqui estão algumas das funções das células Treg, né? Desde a prevenção de doenças autoimunes, que eu já comentei com vocês, mas também passa um papel importante na supressão, no desenvolvimento da alergia, da asma, né? Em processos de tolerância materno-fetal. Lembrem que quando a mãe concebe um feto, 50% do material genético do bebê em concepção é de origem paterna. São proteínas e células depois que vão codificar um tipo de MHC ou GLA completamente diferente ao corpo da mãe, que deveria incitar uma resposta imune, e só não incita porque nós temos um controle fisiológico muito elaborado, né, que não vou ter tempo de discutir com vocês hoje, mas no outro momento eu posso conversar com vocês, onde a mãe se torna tolerante ao feto, ou seja, ela fecha o olho, ativa mais células Treg da mãe, para conseguir frear a resposta imune contra o feto. Então, a priori, todo mundo deveria ter sido rejeitado pela sua mãe do ponto de vista lá na concepção, né, no período neonatal, a partir de uma resposta efetiva, né, de células de linfócitos da mãe, reconhecendo o antígeno paterno que é estranho ao corpo da mãe. Então, as células Treg possuem um papel bem importante, são estudadas em processo de tolerância materna e fetal, na pré-eclâmpsia, que é uma situação clínica bastante comum nas gestantes. Nós temos um papel das células T contra a supressão da resposta imune a alguns patógenos. Aqui veio a ideia de suprimir, né, de acabar com essa resposta de células Treg para gerar uma resposta T mais eficiente. Existe uma ação clara das células Treg na proteção aos comensais intestinais. Nossa microbiota diversificada é regulada por células Treg intestinais. E com essas células Treg a gente mantém uma saúde da nossa mucosa intestinal, permitindo o crescimento dessas bactérias boas intestinais e com isso não gerando uma agressão, né, uma resposta imune que poderia acabar gerando um mal muito maior, que seria a eliminação desses comensais intestinais. Células Treg são encontradas na região peritumoral, região próxima ao tumor, e serve como se fosse um escudo do próprio sistema imune do indivíduo, né, com câncer, um escudo inibindo a ação de células T específicas ao câncer, de células NK ao câncer, ou seja, célula Treg demais na região tumoral inibe a resposta imune ao câncer e favorece o crescimento tumoral. Células Treg, gente, já foram identificadas no cérebro, conversando em regiões próximas a neurônios, em regiões onde nós temos uma performance cognitiva bastante acentuada, né, na região do hipocampo, por exemplo, do giro dentado, do hipocampo e regiões cerebrais, onde acontece a formação de memória, que espero que vocês, ao estudarem, escutarem essa aula, estão fazendo algum tipo de memória aí, né, de fato. Então, as células Treg também já foram encontradas e são importantes para manter esse tipo de memória, memória espacial, memória cognitiva, como a gente define. Então, também precisamos de linfócitos no cérebro para a gente manter uma memória eficiente. Então, cuide bem das suas células, dos seus linfócitos. Tem gente aí preconizando vacinas para melhorar a função cognitiva das pessoas. Eu ia querer imunizar muitos alunos meus, né? É claro, com essas vacinas que estão precisando aí um boost aqui, uma ativação para conseguir gerar mais memória.
Mas isso é uma coisa ainda em desenvolvimento, mas vejam que células Treg estão implicadas em uma série de questões importantes, por isso que eu chamo a atenção de vocês, estudem bastante esse tópico das células Treg. Por último, nós vamos ver agora um pouquinho sobre as células TCD8, que é o segundo tipo de célula T encontrada na circulação, né? Existe um subtipo de célula TCD8 que também é semelhante à célula Treg que eu acabei de falar para vocês. A célula Treg clássica tem o marcador CD4, mas existe um tipo de CD8 chamado Treg, que não tem CD4, vai ter CD8, então é essa célula do tipo CD8, mas que também gera essa regulação do sistema imune. Ela produz citocinas e tem processos bastante semelhantes, né, que eu acabei de falar para vocês, que acontecem na célula TCD4, que consegue dar um freio, né, via secreção de citocinas, etc., no sistema imune. Antigamente, essas células CD8 Treg, que agora sim são chamadas, elas eram chamadas de células T-supressoras. Os pais de vocês que estudaram imunologia, os tios, os parentes próximos mais velhos, que são médicos ou que são profissionais da saúde, eles certamente ouviram falar desse termo. Esse termo está em desuso. Nós não utilizamos mais o termo T-supressor. Então, chamei a atenção porque vocês podem ter algum livro-texto chamando a atenção dessas células como célula T supressora, mas não é uma célula T supressora, é uma célula TCD8 que tem um perfil de regulação. Esse é o termo mais usado atualmente, mais apropriado. Então, essas células, antigamente, né, TS, do tipo TS, antigas T supressoras, né, que são as células CD8 Treg, elas têm capacidade de regular a resposta imune, dar um freio na resposta imune, por formas diferentes, mas bastante parecidas com as formas que as células CD4 Treg clássicas, né, que eu acabei de falar para vocês antes, têm funções aí em controlar processos autoimunes, portanto, em participar da formação do câncer, etc, etc. Então, funções muito parecidas às células CD4 Treg FOXP3 positivas que eu falei para vocês agora há pouco. Por último, além das células TCD8 regulatórias, eu tenho as células TCD8 citotóxicas, que são as clássicas, que vocês vão ouvir falar nos livros textos de imunologia, vão estudar sobre elas. O que quer dizer essa citotoxicidade? É uma célula ser tóxica a outra célula. Uma atividade de uma célula em matar outra célula. Isso quer dizer resposta cito de célula tóxica. Ok? Citotoxicidade. Então, uma das respostas citotóxicas clássicas de uma célula TCD8, mas que também acontece, é gerado pelas células NK, que vocês já aprenderam com a professora Florência, né? É essa capacidade da célula TCD8 ou NK em reconhecer tumores, reconhecer o câncer e matá-los, certo? Então, isso acontece também em células que estão infectadas por vírus. Logo, as funções citotóxicas são muito importantes. A defesa antiviral, matando células infectadas por vírus, mas também fazem parte da imunovigilância contra o surgimento de câncer, mas quando o câncer já está estabelecido também, matando as células tumorais. Então, eu vou disparar esse vídeo. Depois desse vídeo eu vou fazer o upload para vocês, se não tiver lá na área do Moodle. Esse vídeo mostra um linfoma de Burkitt, é um tipo de linfoma de célula B, central bem grande. Em volta, um linfócito TCD8. Nessa primeira etapa, está reconhecendo antígenos do câncer. Na segunda etapa agora, Opa, não passou. Eu acho que não vai passar, o vídeo deve estar truncado, não faz mal. Mas na segunda etapa, ele vai fazer uma adesão firme com o câncer e vai injetar nessa segunda etapa enzimas, substâncias que vão matar o câncer por apoptose. Aparece um pouquinho, depois o vídeo ele é interrompido, depois eu vou checar isso. Mas na internet, no Moodle, vocês vão ter depois esse vídeo aqui inteiro, tá? Então, 3 etapas de reconhecimento que vocês viram, de uma ligação estável, produzindo granzimas e perforinas contra o câncer, e a última etapa de apoptose.
Então, essas 3 etapas correspondem aos estágios da atividade citotóxica, onde, na etapa inicial de reconhecimento, a célula TCD8 reconhece o antígeno tumoral, o antígeno de uma célula infectada por um vírus, faz uma adesão firme nessas 2 células, formando uma sinapse entre a célula TCD8, T citotóxica nesse caso, com a célula tumoral. Nesse processo vai acontecer o beijo letal. O que é o beijo letal? Essa cusparada produzindo enzimas, proteínas que estão dentro da célula TCD8 em direção à célula-alvo, target em inglês quer dizer alvo, pode ser uma célula infectada por vírus ou pode ser uma célula tumoral. Quando o tumor recebe essa chuvarada de granzimas e perforinas, ele morre por apoptose. Uma morte apoptótica, uma morte silenciosa, e essa célula T assassina, ou TCD8, ela parte para o novo alvo e vai matando em série múltiplas células, né, que podem ser targets em inglês aqui TC, né, um tumor, pode ser uma célula infectada por vírus, né, em situações que eu tenho que ter essa resposta citotóxica. Aqui algumas imagens para vocês dessa sinapse entre uma célula TCD8 produzindo esses mediadores nessa sinapse em direção a uma célula-alvo que pode ser um tumor. Então, essa indução de apoptose se dá por essas 2 substâncias, a granzima e a perforina. A perforina, como o nome sugere, ela perfura a membrana da célula-alvo através desses poros. Deixa eu ver se eu tenho alguma imagem. Aqui. Através desses poros, entra a granzima, que vai agir dentro da célula-alvo, induzindo a morte celular programada, que vem a ser a apoptose. Então, eu repito, a produção de perforinas, ela produz polímeros na superfície da célula-alvo, poros, que vocês viram nesse slide, né, formando esses furos aqui, literalmente, na membrana da célula tumoral ou de uma célula infectada. E através desses furos é que vai entrar essa outra substância que vem a ser a granzima, que tem o papel de ativar as caspases dentro da célula-alvo, e a ativação de caspases leva à apoptose. Tá? É uma morte muito silenciosa, uma morte necessária quando a gente tem infecções virais e tumores, e assim conseguimos inativar e matar uma grande quantidade de células infectadas, né, ou células tumorais. Uma outra forma de indução de apoptose na célula T citotóxica através da ligação desses 2 receptores FAS-L presente na célula TCD8 com FAS presente na célula AC morta, né, célula infectada por vírus, ou então uma célula tumoral. Isso também leva, esse engajamento desses 2 receptores leva a um processo de apoptose. Então essa célula TCD8 ela é uma serial killer, né, brincando, porque tem o potencial de levar à apoptose um grande número de células, né, e isso faz com que a gente elimine as células que estão produzindo vírus, as células infectadas pelo vírus. A gente só elimina uma resposta gerada por um vírus, uma infecção viral, eliminando a fonte produtora dos vírus, que são as células infectadas. No caso do coronavírus, células infectadas do trato respiratório inferior, onde nós temos uma grande quantidade de células infectadas e precisamos ativar as células TCD8 para conseguir eliminar corretamente essas células. Aqui algumas imagens para vocês de células TCD8 reconhecendo células tumorais. Elas foram coloridas para o computador, é claro, né? Vejo aqui a destruição de uma célula tumoral, um linfócito TCD8, né, que levou a esses poros, e as células tumorais possivelmente morrendo por apoptose. Certo, gente? Então, deixa eu ativar agora o meu vídeo. Vocês devem estar me vendo em algum lugar, eu não estou me vendo ainda, deixa eu ver aqui se eu acho consigo ver o vídeo com vocês. Teoricamente já estou aqui aparecendo. Vamos ver se vocês têm alguma dúvida agora no chat, né? A gente pode iniciar o chat agora. Não consegui ainda ver. Pronto, agora estou vendo aqui o vídeo. Não sei se vocês querem fazer as perguntas
ativando a câmera de vocês. Estou vendo o nome de vocês aqui, mas sem vídeo, né? Tem o recurso também no Zoom de levantar o braço, vocês podem fazer perguntas, ou se vocês preferem fazer perguntas também pelo chat. Então, eu posso habilitá-los agora aqui a fazer o vídeo. Eu posso pedir para iniciar o vídeo. Não sei se vocês querem fazer por vídeo ou querem perguntar no chat mesmo. Temos aqui 11 participantes dos 15, eu acho que entraram nessa aula hoje, né? Então, a critério de vocês aqui. Deixa eu só me achar aqui no chat do aplicativo, mas que deve estar... Mas estou vendo aqui bate-papo. Opa, encontrei vocês aqui. Professor, pergunta do Vitor. Células TCD8 só tem atividade contra vírus e células cancerígenas? Bactérias não? Vitor, as células TCD8 elas reconhecem principalmente, quase que somente, antígenos intracelulares. Então, antígenos que vivem dentro das células são micobactérias, por exemplo, podem ativar uma resposta por células TCD8, embora não são as células mais eficientes. Então, geralmente, para fazer a remoção de antígenos intracelulares, que são os vírus, e antígenos intracelulares de tumores, a gente vai ter atividade das células TCD8, certo? Bactérias não. Bactérias vai ficar a cabo das células TCD4, que possuem uma resposta muito mais eficiente, porque conseguem ativar tanto neutrófilos, como também ativam macrófagos que fazem fagocitose de bactérias. Grande parte das bactérias, lembrem, são extracelulares e que precisam ser eliminadas por fagocitose. Tá? Então, acho que eu respondi a pergunta do Vitor aqui. Hanna, desculpe, perguntou aqui se a célula TCD8 também tem receptor TCR. Sim, as células TCD8, assim como todas as células TCD4, possuem TCR. Elas possuem maneiras de encontrar o antígeno especificamente. Nessa aula, eu acabei não mostrando a parte de processamento e apresentação de antígeno intracelular. Vocês vão estudar. Eu fiz de propósito isso para vocês estudarem um pouquinho, né? Isso vai acontecer e esse antígeno, esse peptídeo vai ser apresentado via também MHC para uma célula TCD8 que possui TCR. A célula TCD8 só reconhece o antígeno via TCRs existentes na sua membrana. Tá, Hanna? Vamos ver aqui. Isso, vocês estão preferindo aqui responder pelo bate-papo, né? Então, isso, porque eu não mostrei para vocês, a Hanna está comentando aqui que no vídeo parecia que não tinha esse reconhecimento, mas tem, tá, Hanna? Eu mostrei para vocês nas aulas, nos slides, somente a etapa efetora das células T, CD8, após a célula ter sido já ativada previamente, a célula TCD8 sofreu aquele processo de expansão clonal também, né? Imaginem que aconteceu isso da mesma forma que eu mostrei para vocês para as células TCD4, deve acontecer também para as células TCD8. Elas são amplificadas e os TCRs dessas células amplificadas em grande quantidade vão estar reconhecendo as células infectadas por vírus e também tumores. Né? Acho que eu respondi bem essa questão do Vitor e da Hanna sobre células TCD8, né, questão de TCR, que vocês vão estudar um pouquinho em casa sobre como que se dá o processamento da via de classe 1, MHC de classe 1, tá? Que tem a ver com a ativação do linfócito TCD8. Bom, o Vitor também pergunta aqui sobre a relação das células Treg com o câncer. As células cancerígenas têm célula Treg? Não, as células cancerígenas, o câncer não tem as células Treg, né? As células cancerígenas são células, um tecido neoplásico do pulmão, um CA de pulmão, um tecido neoplásico se transformando, né, se multiplicando em grande quantidade na próstata, um câncer de próstata. Nos seios, levando a um CA de mama, né? Então, cada tecido pode ter a sua multiplicação específica nas células daquele tecido. Células Treg é um tipo de linfócito que pode reconhecer também o tumor. E no exemplo que eu falei para vocês, as células Treg têm um papel de como se fosse um escudo, né? Protegendo o tumor
porque gera um ambiente inibitório junto ao tumor, e com isso o sistema imune não consegue as células ativas, né, efetoras, do tipo TCD8 ou NK, perdem a força quando chegam nesse escudo de células Treg envolvendo um tumor. Isso é bastante comum em vários tipos de tumores, né, essa grande migração de células Treg para o ambiente tumoral, certo? As células Treg migram para o ambiente tumoral e servem como se fosse um escudo. Então, no câncer, a ideia é a gente tirar essas células Treg, e tirando esse freio das células Treg, a gente consegue fazer uma resposta mais eficiente contra o tumor, e células efetoras reconhecendo, né, e matando. Tá? Então, as células efetoras mais eficientes em fazer resposta aos tumores são células TCD8, que eu falei na aula de hoje, mas também lembrem das células Natural Killer, da professora Florência, células NK, também tem um papel bem importante em fazer resposta antitumoral. A Hannah pergunta sobre TH2 e TH17 na ação contra os parasitos. Né? Então, as células, ambas as células têm sim um papel, Hannah, nas parasitoses, tanto na produção de anticorpos, no caso das primeiras, TH2 tem um papel na produção de IgE, por exemplo, que vai ser um isotipo importante em defesa contra parasitos extracelulares, e TH17 também, através da mobilização de eosinófilos, de neutrófilos, tem um papel importante também na ativação de mastócitos. Então, tem uma ação de aumentar a ação dessas células, promovendo uma liberação, uma resposta imune mais eficiente contra os parasitos. Ok? Essa foi a pergunta da Hannah sobre a ação de TH2 e TH17 nas parasitoses. O Vitor também tem uma nova pergunta, cheio de perguntas, né, Vitor e Hannah? Vocês dois aqui estão cheios de perguntas, ótimo, gostei. Na expansão clonal, tem mais células TCD8 do que TCD4? Ou isso depende da situação? Depende, Vitor, depende da situação. Né? Em situações que eu preciso ativar mais células TCD4, por exemplo, na tuberculose, eu vou ter uma expansão maior das células CD4 em relação a CD8. Em situações de infecção viral, como nós estamos vivendo esse momento de coronavírus, de início de epidemia de influenza, a gente vai ter uma proliferação maior das células TCD8. Então, depende da situação, sim, que eu vou amplificar mais um tipo do que o outro. Ok? Não sei se alguns de vocês querem fazer pergunta pelo vídeo, podem fazer também, né? Ou se quiserem escrever, certo? Podem continuar escrevendo no nosso chat, que eu vou continuar respondendo com vocês mais uns minutinhos. Então, ter mais células CD8, né, numericamente, seria ruim, pelo que vimos no começo. Ruim para quê? Não entendi bem a pergunta, Vitor. Tem que ser um pouquinho mais específico. Sim, em questão da razão CD4 e CD8. Né? Isso depende da situação clínica. A gente pode ter parcialmente, eu entendi a pergunta, parcialmente, né, durante uma infecção viral, essa alteração da razão CD4 e CD8. É boa a tua pergunta. Né? Então, no momento da infecção viral, sim, eu posso ter um grande número de células CD8. Isso vai modificar a razão CD4 e CD8. Eu vou ter mais células de fato CD8 do que CD4, porque durante a infecção viral, né, Vitor, eu preciso ter mais células CD8 agindo. Logo após a cura da infecção viral, eu vou diminuir homeostaticamente, né, pela contração, que vocês viram as células TCD8, e vou manter a minha razão estável de 2:1, 2 vezes mais CD4 do que CD8. Ok? Então, sim, eu posso ter essa alteração e pode ser benéfica ao invés de ser uma alteração maléfica, que comentei com vocês, acontecem em vários processos crônicos, né? Como no caso da AIDS, do envelhecimento, em alguns casos, onde isso estaria prejudicado, que é a pergunta da Carolina, né, Carol? Então, essa tua pergunta foi respondida na situação dos idosos mais frágeis, em pacientes que tomam imunossupressores e glicorticoides por muito tempo, aonde que eu vejo essa, não contração, tá, Carolina? Mas eu vejo um desvio de ter mais células CD8 do que CD4, e essa inversão, esse perfil invertido, está associado com doenças ali que eu listei naquele slide. Não sei se você entrou na sala
ou não pegou essa explicação, né, você pode voltar depois no vídeo que eu vou fazer o upload, não tem problema. Né? Então, idosos que você está perguntando, essa contração vai acontecer, essa inversão, em um grupo específico de idosos de risco, né, que são justamente uma proporção pequena de idosos acima de 80 anos, na sua maioria, idosos mais fragilizados, então cerca de 10 a 15% de idosos acima de 80 anos, onde nós percebemos, não é essa contração que você está falando, mas a inversão CD4-CD8, né, tendo mais CD8 do que CD4. Ok, Carol? Então a pergunta da Carol continua ainda nessa linha, depois eu vou responder o Bernardo. Se após a infecção viral acontece essa contração, sim, a contração sempre vai acontecer, né, após a doença estar resolvida. Nós temos uma fase de expansão, que eu mostrei, e uma fase posterior de contração. O normal, então, a gente ter sempre essa relação 2:1 em situações de doença, de saúde, desculpa. Né? Então, qualquer situação de saúde, 2:1 é desejado. Se vocês fizerem a contagem de vocês hoje, CD4, CD8, né? Ou o indivíduo HIV saudável, ele vai ter 2 vezes mais, pelo menos, CD4 do que CD8. Então, durante o processo de infecção viral, que eu posso ter essa inversão temporária, ter mais CD8, porque eu preciso matar mais células infectadas, né? Mas logo após a etapa de contração, eu volto a ter um equilíbrio 2:1, porque eu vou contrair a minha população expandida de células TCD8. Tá claro, Carol? Essa foi a resposta para a tua pergunta. O Bernardo pergunta sobre a formação do granuloma. É um processo normal, uma infecção por patógeno intracelular. Sim, é um processo normal para a gente impedir a disseminação de patógenos intracelulares, né, e alguns tipos também de ovos de fungos. Então, por exemplo, vocês já estudaram na parasito, né, que nós temos alguns parasitos que lançam ovos nos tecidos. A gente pode também formar granulomas em volta dos ovos, nesses tecidos, para evitar a disseminação do parasito pelos tecidos. Então, a estratégia de formar granulomas, ela vai ser mediada, vai ser encontrada tanto em alguns tipos de parasitoses, fúngicas, por exemplo, né, mas também ela vai ser essencial para a gente impedir, a gente isolar o parasito Mycobacterium no pulmão na tuberculose inicial, ou primária, no foco primário, onde nós temos o pulmão contaminado, né? Então a gente tem que manter essa infecção no pulmão, impedir a disseminação para os demais tecidos. É um processo saudável, tá? Não é incomum, esse é o processo comum, Bernardo, né? Que eu devo formar granulomas em pessoas saudáveis, imunocompetentes. Eu vou formar sim esse granuloma porque eu quero impedir, né, essa disseminação do patógeno e vou sim gerar um tempo para que a resposta via TH1 aconteça no pulmão e consiga conter, ativar aos pouquinhos os macrófagos alveolares infectados, né, e conseguir conter a infecção. Certo, Bernardo? Essa foi a tua pergunta. Sim, a Carol continua na mesma pergunta, né? Sim, após a infecção viral ter sido eliminada, eu vou ter uma contração. Tá? Então, sim, a resposta desviada durante a doença para CD8, vou ter uma inversão temporária da razão CD4 e CD8, mas depois volta ao normal. Ou seja, volta para uma proporção 2:1. A Luísa, obrigado pela pergunta, Luísa. Sim, eu posso explicar um pouquinho sobre a proliferação homeostática, né? Deixa eu voltar talvez por slide. Depois eu retomo, tá, Hanna, a tua pergunta aqui. Eu acho que o do Bernardo, do Vitor, eu já esclareci as perguntas, tá? Só um minutinho, Hanna, já volto para a tua pergunta. Eu vou colocar aqui de novo o slide que fala sobre a proliferação homeostática. Deixa eu só achar um pouquinho. Tem vários slides que eu comentei sobre isso, né? Bom, esse foi um deles, mas eu acho que o mais interessante é comentar. Pode ser nesse slide mesmo que eu falei sobre o repertório, né? Então, na proliferação homeostática, o que é isso? É o ter células de memória, células que já responderam a uma infecção, a uma vacina, né?
Luísa, e elas são mantidas no nosso corpo após a infecção ter sido já eliminada, ou após a gente ter feito uma resposta vacinal, né? Passando meses e anos, às vezes, após alguma vacina. Então, o que é essa proliferação homeostática? São células T de memória que estão proliferando no nosso corpo dentro dos órgãos linfóides secundários, ou seja, fora do timo, não é no timo, é nos linfonodos, no baço, sob estímulos específicos que mantêm elas em sobrevivência. Elas vão se dividindo, vão se multiplicando porque estão recebendo citocinas chaves como interleucina 15, que eu falei, e também eu acho que é L8, né? Eu acho que é 15 com certeza, a outra eu esqueci, a segunda citocina. Vocês vão ver nos livros qual a segunda citocina, mas L15 é um sinal importante para manter essas células de memória se proliferando algumas vezes para o resto da vida. Então, para infecções que nós tivemos, Luísa, na nossa infância, a gente produziu células de memória frente àquela infecção, a gente curou a catapora, aquela infecção infantil, né? Nós temos conosco hoje células T de memória que estão sendo mantidas em proliferação homeostática via L15, né, nos órgãos linfóides secundários. Quem secreta essas citocinas são células dendríticas, né, células auxiliares nestes órgãos que estão produzindo as citocinas e mantendo um poolzinho, né, um conjunto de células T de memória para nos proteger contra reinfecções. É por isso que a gente não pega, né, duas vezes essas infecções. A gente tem uma vez as infecções, né, depois não tem de novo. Agora perdi aqui onde é que está no Zoom onde é que está o chat. Onde é que está o chat? Está aqui. Vocês estão perguntando. Isso, tá, Luiz? Então essa foi a explicação para a tua pergunta sobre a proliferação homeostática. Da Hannah perguntou sobre os saudáveis imunossuprimidos ou comprometidos podem formar granuloma. Os sujeitos saudáveis, sim, tá? Como eu expliquei, Hannah, tem um bom número de células TH1 funcionando, vão ser importantes em gerar aquele escudo ao redor do granuloma e ativar os macrófagos infectados por micobactéria aos poucos. Em sujeitos imunocomprometidos, por exemplo, que estão tomando imunossupressores, né, ou sujeitos que não têm esse escudo, porque na AIDS a gente perde as células TH1, esse granuloma não é estabelecido tão bem, o macrófago alveolar infectado, né, vai proliferar muito esse micobactéria e vai se espalhar para o resto do corpo. Então, num foco primário pulmonar, nós temos focos secundários, terciários, em vários tecidos. Então, a gente só forma granuloma em indivíduos imunocompetentes. Indivíduos imunossuprimidos ou imunocomprometidos, a gente não forma granuloma e as infecções são disseminadas. Tá certo, Luísa? Desculpe, foi a Hannah que perguntou tinha essa dúvida. Né? Vocês tiveram ótimas perguntas aí. Na minha aula eu sei que foi rápida, né? Numa aula normal, eu vou parando, eu vou criando um debate com vocês. É uma aula um pouquinho diferente, né, gente, no ambiente do Zoom. Então, eu fui uma aula corrida, eu sei que acaba sendo rápido para vocês pegarem, mas eu acho que mesmo assim vocês pegaram muitas coisas interessantes aí nesse curto intervalo de tempo. Tem que revisar a aula agora, né, pessoal? E tem que estudar nos livros muito sobre esse assunto, porque vocês vão ser demandados ao longo do semestre daqui para frente sobre células T. Tá? Pergunta da Carol. A ação da proteção do tumor pelas células Treg impede que as células CD8 tenham ação. Isso é algo normal? Bom, isso parece ser algo normal na medida que os tumores vão evoluindo, alguns tipos de tumores vão evoluindo, vão progredindo, né? Vão se tornando mais severos. Então, os tumores, a gente vai ver numa aula especial, Carol, mais na frente, eles vão ficando mais espertos em relação ao sistema imune e vão gerando uma série de contramedidas que levam ao escape da resposta imune. Tá? Então, esse escudo que eu falei de células Treg é observado, sim, em alguns tumores no estágio mais avançado. Estágios iniciais pode não ser observado, mas estágios mais avançados, sim,
Isso já foi observado em vários tipos de tumores sólidos, e como carcinoma e melanoma. Tá? Isso, claro, que impede a ação não só dos linfócitos TCD8, que foi a tua pergunta, mas também impede a ação de células NK, TCD4, que chegam até o tumor e ficam enfraquecidos pela ação das células Treg. Ok? Então, a gente vai ver isso bem, Carol, na aula de imunologia tumoral. Tá? Então, te dei uma palhinha, mas a gente vai ver os detalhes disso, não se preocupem, na aula de imunologia tumoral. Hoje foi uma aula mais geral, com muita informação sobre células T, né? É natural que vocês fiquem aí meio cheio de dúvidas, não se preocupem, tá, gente? Completamente natural. Eu repito, foi uma aula corrida, né? Uma aula que eu estou passando todas as informações, slide por slide com vocês. Então tem uma didática um pouquinho diferente, né, da didática que a gente trabalha na sala de aula. Infelizmente é isso que a gente pode ter hoje, né? Espero que eu tenha ajudado vocês, né, bastante nesse estudo inicial de células T. Vou colocar para vocês o estudo dirigido, algum material acessório ainda no Moodle essa semana, e quem perdeu a aula de hoje pode rever essa aula. Eu vou fazer uma aula live de novo no Zoom, com amanhã às 2 horas da tarde. Então, vocês podem passar para os colegas que teriam aula hoje, nas duas turmas, poderão assistir amanhã às 2 horas, quem puder. Se não, eu vou deixar os links dessas 2 aulas gravadas de células T lá no Moodle para vocês. Tá? Vocês terão essa aula toda está sendo gravada, vocês vão ter acesso ao link do YouTube, né, do arquivo que eu vou fazer o upload. Certo, pessoal? Encerramos por aqui, então. Então, fiquem bem, tá, pessoal? Fiquem em casa. Essa pandemia vai passar. E semana que vem a gente continua com o assunto de células T. Eu vou encerrar em seguidinha, já assim que eu conseguir fazer o upload do vídeo, criar o vídeo, eu já mando para vocês, e com material também acessório. Tá? Então, estudem bastante, fiquem bem, e espero que tenha ajudado vocês hoje, e continuo à disposição para ajudar vocês nessa semana, nas semanas que seguem. Tá, gente? Então, gostei muito das perguntas, o bate-papo de vocês foi muito produtivo também. E agora é a hora de estudar, né? É a hora de pegar os artigos, o livro-texto, né? E de baixar a cabeça e conseguir consolidar um pouquinho essas informações. Certo, pessoal? Então, um grande abraço a todos e nos vemos na próxima semana, na próxima aula no Zoom, né? E estou à disposição para ajudar vocês. Ok? Então, um grande abraço aí para vocês. Vou encerrar essa sessão.